Sabe aquela dúvida que fica na cabeça de muita gente? Será que o Wi-Fi ligado no quarto a noite inteira atrapalha o sono? Pois é uma pergunta super comum hoje em dia. E é exatamente isso que a gente vai investigar a fundo agora. Essa possível ligação entre a tecnologia sem fio e a qualidade do nosso descanso. Então, a grande questão é essa, né? Será que os nossos aparelhos estão mexendo com o nosso sono? Porque, olha, muita gente reclama que está dormindo mal, e ao mesmo tempo a gente está cercado por sinal de Wi-Fi, de celular, de tudo quanto é lado. A suspeita acaba caindo neles, claro. Mas será que essa conexão é real mesmo ou é só coincidência? Pois é, a coincidência é, no mínimo, curiosa. Pensa só, nas últimas décadas, a quantidade de aparelhos sem fio explodiu. A gente vive conectado. E olha só, no mesmo período, as queixas sobre dormir mal também dispararam. É quase inevitável não se perguntar, uma coisa tem a ver com a outra? A ciência, claro, foi atrás para tentar entender isso. Beleza, então vamos direto ao ponto. Para tentar achar alguma resposta, um grupo de cientistas bolou um experimento. E um experimento bem esperto, viu? Em vez de levar a galera para um laboratório todo estranho, todo controlado, eles decidiram fazer o teste no lugar mais real possível, o próprio quarto dos participantes. E para fazer esse teste, eles escolheram um aparelho que muita gente tem em casa, uma babá eletrônica. Mas por que justo ela? A escolha foi genial. Primeiro, porque ela usa a mesma frequência de muitos roteadores Wi-Fi, a de 2,45 GHz. E o mais importante, é um aparelho que fica ligado a noite inteirinha bem perto da cama, ou seja, era o cenário perfeito para simular a exposição que se queria investigar. Agora se liga na parte técnica, que é o que dá credibilidade para a coisa toda. O estudo foi o que a gente chama de duplo cego cruzado. Nome complicado, mas a ideia é simples e poderosa. Duplo cego quer dizer que nem os participantes, nem os próprios pesquisadores sabiam qual semana a babá eletrônica estava ligada de verdade e qual semana era só de mentirinha. Isso evita qualquer tipo de sugestão, né? E cruzado significa que todo mundo passou pelas duas situações. Assim, cada pessoa foi seu próprio grupo de controle. É o padrão ouro da ciência. Olha só como eles organizaram o experimento ao longo de 4 semanas. Foi bem metódico. Na primeira semana, só mediram como era o sono normal da pessoa, sem aparelho nenhum. Essa era a linha de base. Aí, na segunda semana, a coisa começou. Metade do pessoal recebeu a babá eletrônica ligada de verdade, e a outra metade recebeu uma igualzinha, mas que não emitia nada. Na terceira semana, uma pausa para limpar o sistema, digamos assim, e na última semana, eles trocaram. Quem estava com o aparelho falso recebeu de verdade e vice-versa. Assim, garantiram que todo mundo passasse pela experiência completa. Certo. Então vamos ao que interessa. O que eles descobriram? A primeira pista veio de algo bem subjetivo, da percepção das pessoas mesmo. A pergunta era simples: como é que vocês sentiram que dormiram nessas semanas? E aqui já vem a primeira surpresa. E que surpresa! Será que o pessoal conseguia adivinhar qual era a semana que o aparelho estava ligado de verdade? A resposta? Não. A taxa de acerto foi de só 44%. Isso é menos do que jogar uma moeda para cima. Ou seja, foi um chute no escuro. O que isso nos diz? Que, conscientemente, ninguém percebeu a presença do sinal de radiofrequência. Mas, e aqui a história fica muito mais interessante. Mesmo sem saber de nada, a percepção que as pessoas tinham do próprio sono mudou. E mudou muito. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a pontuação de insônia que foi medida com o questionário padrão. E olha o que aconteceu. Na semana em que o aparelho estava ligado de verdade, essa pontuação simplesmente disparou. Foi lá para cima. Então, a conclusão dos cientistas sobre essa primeira parte foi bem clara. A sensação de ter dormido mal não foi só uma impressãozinha. Foi uma diferença estatisticamente significativa e, mais importante, clinicamente relevante. O ponto-chave aqui é esse. As pessoas se sentiram piores, relataram ter dormido pior, mesmo sem ter a menor ideia do motivo. Ok, beleza. Então, a percepção do sono piorou. Mas, será que isso foi só psicológico, só impressão? Para tirar a prova, os pesquisadores foram atrás de evidências físicas, concretas. E é aí que entra a nossa pista número 2, o que as ondas cerebrais mostraram. Para conseguir esses dados objetivos, o pessoal dormiu algumas noites usando um monitor de eletroencefalograma, o famoso EEG. A ideia era basicamente ler a atividade do cérebro durante o sono e procurar por alguma mudança, qualquer coisa que pudesse ser medida e que batesse com aquela sensação de ter dormido mal que eles relataram.
E não é que eles acharam algo bem concreto. Essa tabela mostra que, durante o sono não REM, que é uma fase super importante para o descanso, a potência de 3 tipos de ondas cerebrais, as de frequência mais alta, aumentou significativamente. Para simplificar, é como se o cérebro estivesse um pouco mais ligado, mais ativo do que deveria. Mesmo dormindo, o cérebro estava mostrando uma reação física mensurável à exposição. Então, no fim das contas, a gente tem uma história com 2 lados bem distintos. De um lado, o que mudou, as pessoas sentiram que dormiram pior e a atividade cerebral delas realmente mudou. Do outro lado, o que não mudou, o tempo total de sono, a quantidade de vezes que a pessoa se mexeu na cama, a variabilidade da frequência cardíaca, nada disso mostrou uma diferença clara. É um quebra-cabeça, né? Uma imagem bem complexa. Então a gente fica com essas pistas que parecem até se contradizer, né? A pessoa sente que dormiu mal, o cérebro dela mostra uma alteração, mas o tempo dormindo foi o mesmo. O que será que tudo isso quer dizer? Vamos tentar juntar essas peças agora. Agora, uma parte super importante que é colocar o pé no freio. A gente precisa falar das limitações do estudo. Primeiro de tudo, era um estudo piloto, com só 12 pessoas. É muito pouco. É um sinal ou uma pista, mas de jeito nenhum uma resposta definitiva. E como foi feito na casa de cada um, apesar de ser mais realista, também significa que tinha um monte de coisa que não dava para controlar. Outros aparelhos, barulho da rua, enfim. Por isso mesmo, a conclusão dos próprios autores é bem cautelosa. O que eles dizem é: olha, os nossos resultados sugerem que um aparelho de 2,45 GHz pode, sim, ter algum impacto no sono de algumas pessoas, mas eles batem na tecla de que precisa de muito mais pesquisa, com muito mais gente e em ambientes mais controlados para confirmar isso e para entender quem seria mais afetado. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Esse estudo pequeno não dá uma resposta final, um sim ou um não, mas ele levanta uma questão muito importante. Mesmo que a gente não sinta conscientemente, o nosso corpo pode estar sim reagindo a esse ambiente invisível que a gente criou ao nosso redor. E a pergunta que fica no ar é: o que mais será que a gente não está percebendo?